Agora a gente vai entender o domínio da função logarítmica. Esse é o objetivo da aula. Então, ó, vamos ler. Com base na definição do logaritmo, né, que o log de b na base a é igual a c, né, ó, log de b na base a é igual a c, se somente se, né, ó, o símbolo de se somente se a elevado a c for igual a b, né, ou seja, a igualdade aqui, né, ó, o c vai virar expoente do a, tá? Essa é a definição do logaritmo. E aí a gente lembra, né, que o a tem que ser maior que zero, o b tem que ser maior que zero, e ainda o a diferente de 1, além de ser maior que zero. Aí, ó, vamos analisar o domínio da função abaixo, tá? Determine o domínio da função. Log da raiz quadrada de x mais 1 na base x menos 2. Bom, você deve estar se perguntando, por que você colocou a definição de logaritmo ali? Porque todas as vezes em que a gente for estudar, né, saber o domínio de qualquer função, a gente sempre vai ter que voltar na definição dela, tá? Sempre vai voltar na definição. Então, a definição é essa daqui, só que ela diz que o a tem que ser maior que zero, o b maior que zero e ainda o a diferente de 1. Então, o b é o quê? O logaritmando. Então, tá aqui, ó, o logaritmando neste exemplo é a raiz quadrada de x mais 1. E ele tem que ser maior que zero, porque ele é o logaritmando, tá vendo? Ó, tem que ser maior do que zero. E diferente de 1 não, né? Só maior do que zero. Diferente de 1 é a base, né? Tava até falando errado, tá? Então, a raiz quadrada de x mais 1 tem que ser maior do que zero. Então, ó, tá aqui. Raiz quadrada de x mais 1 tem que ser maior que zero. Aí a gente bota aqui o x mais 1 maior que zero. Esse 1 tá positivo, ele passa para o lado de lá negativo. E o x tem que ser maior que menos 1. E eu chamei isso daqui, ó, de primeira equação, tá? O primeiro resultado que eu descobri. Aí a base, agora sim, ó, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1, né? Base é o a, tem que ser maior que zero e diferente de 1. O logaritmando é o b, né? Ó, o b é só maior do que zero, tá? E o a, que é a base, tem que ser maior que zero, diferente de 1. Então, botei aqui, ó, a base x menos 2 maior do que zero e diferente de 1. Então, passei esse menos 2 estava aqui negativo, passei para o lado de lá positivo, e o x tem que ser maior que 2. Depois, o x menos 2 diferente de 1, né, ó, que isso aqui é o logaritmo, é a base, né, e tem que ser diferente de 1. Passa esse menos 2 para o lado de lá positivo, vai ficar x diferente de 1 mais 2, 1 mais 2 é 3. Então, o x tem que ser diferente de 3 e eu chamei isso de segunda equação. Aí, para a gente poder saber o domínio da função, ele é dado pela intersecção da primeira equação com a segunda. A primeira equação é essa, a segunda é essa. Aí a gente vai calcular a intersecção. Aí a primeira equação, ó, ela dizia x tem que ser maior do que menos 1. Então, fiz uma reta, botei bolinha aberta no menos 1. Por que eu coloquei bolinha aberta? Porque o x tem que ser maior do que menos 1, sem incluir o menos 1, tá? E isso vem tanto da definição do logaritmo, né, ó, que o logaritmo tem que ser maior, né, ó, o b aqui que é o logaritmo tem que ser maior do que zero, e da definição da raiz quadrada, né, ó, porque se eu colocar menos 1 aqui nessa raiz quadrada, vai dar zero. Aí vai dar zero maior do que zero, né, não vai atender a definição do logaritmo, tá? Da raiz quadrada atende, porque a raiz quadrada de zero é o próprio zero. Só que zero não é maior do que zero, então não vai atender a definição do logaritmo, tá? Então, botei aqui, bolinha aberta no menos 1, e ele tem que ser maior do que menos 1. Por isso que eu pintei, ó, os valores que estão à direita do menos 1, né, ó, no lado crescente, tá? E a segunda aqui, ó, que é a base do nosso logaritmo, ele tem que ser maior do que zero e ainda diferente de 3. Então, aqui, ó, tem que ser maior que 2 e diferente de 3. Então, eu botei o 2 aqui, bolinha aberta também, né, ó, porque eu não incluo o número 2. Botei bolinha aberta no 2, bolinha aberta no 3, porque o x tem que ser diferente do 3.
e maior que 2. Então, todos os valores que estão entre 2 e 3, que não é o número 2 nem o número 3, tá no meu domínio, e todos os valores maiores do que 3 estão no meu domínio também, tá? Aí agora, para a gente calcular a intersecção entre intervalos, ou entre conjuntos, entre qualquer coisa, a intersecção é o quê? Os valores que estão nos dois aqui, ó, ao mesmo tempo, que está no primeiro e no segundo ao mesmo tempo. Se você observar, os únicos valores que estão nos dois ao mesmo tempo são os valores que estão entre 2 e 3 e maior do que 3, tá vendo? Ó? Daqui para cá, tá nos dois ao mesmo tempo. Então, a intersecção é justamente aqui o segundo, né? Ó. Todos os valores entre 2 e 3 e maiores do que 3, tá? Essa parte aqui, ó, não pertence ao segundo, então não é intersecção, não vai fazer parte do domínio, tá? Então, o domínio dessa função é x pertencente aos reais, tá o quê? O x tem que ser maior do que 2 e ainda diferente de 3. É justamente o que a gente tá escrito aqui, ó. O x é maior do que 2 e não inclui o número 3, tá? Aí outra coisa, todas as vezes que a gente for calcular domínio de função, sempre vai ter que cair na definição. Quer um exemplo? Aqui, ó. Qual que é o domínio da função do primeiro grau? A função do primeiro grau tem essa cara aqui, ó. Ax mais b. O domínio dela é todos os reais. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma restrição para colocar aqui no x para que essa função exista. Se eu colocar aqui 1,3, 2, raiz de 5, 1 sobre 2, qualquer coisa que eu colocar no x, essa função existe e eu posso calcular, tá? Ela tem um correspondente no f de x. Então, o domínio da função do primeiro grau são todos os reais. E você não precisa ficar estudando sempre, porque você sabe que sempre vai ser todos os reais o domínio. Já na função logarítmica não é assim. Você, dependendo da função, né, você vai ter que estudar. Porque tem essa restrição aqui. Da base ser maior que zero, do logaritmando ser maior do que zero e ainda da base ser diferente de 1. Tá bom?